Vamos estudar a lição? Hoje, quarta-feira, de 10 de dezembro, é dia do nosso extras, de estudarmos um pouco a mais do assunto dos discípulos que estavam a caminho de Emaús, que tiveram um encontro inesquecível e também reconhecendo Jesus. Esses discípulos, era um dos muitos que tinham espalhados por toda aquela região, não só dentro da Judéia, mas do mundo lá fora, Tinha discípulos enviados por Jesus para a pregação. Não era apenas aqueles 12 que acompanhavam Jesus e posteriormente se tornaram 11, os 11 apóstolos, Não exatamente, tinham mais espalhados por toda a província judaica. E Jesus estava ensinando, cada vez mais ensinando sobre esses acontecimentos que iriam ocorrer, essas profecias do Antigo Testamento que iriam ocorrer com ele, ensinando ali para todos os discípulos, para a multidão, que estava perseguindo. E uma dessas, profecias era que Jesus ia ressuscitar. Aí que vem a mente, Como pode eles ter esquecido de que Jesus tinha falado isso, que ele iria ressuscitar? Como pode os discípulos aqui que estavam com o de Emaús não terem reconhecido Jesus? É normal, passa despercebido. Mas de não ter lembrado que Jesus ia ressuscitar nas suas próprias palavras, isso é meio confuso. E para que você entenda, vamos ler alguns versos e de quebra responder algumas perguntas para explicar um pouco a mais sobre esse assunto do esquecimento. Sua Bíblia, abra primeiramente em Mateus 16, 21. Diz o seguinte: Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então, próprio Jesus falando que ele ia morrer e ressuscitar em Jerusalém. E mesmo assim os discípulos esqueceram. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Porque agora vemos como no espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Dizendo aqui que parece obscuro aquele momento, mas que certamente vai ver Jesus face a face na sua segunda vinda, Vamos para o livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Jesus, sendo feito um pouco maior que os anjos, sendo morto pelos nossos pecados. Uma ilustração de um acontecimento que ficará na história de todos os tempos, É a morte de Jesus. E as perguntas são as seguintes, Dos versos lidos, qual deles fala pessoalmente a você? Por quê? Pergunta totalmente pessoal, mas para mim, o verso que chama a atenção é de Hebreus, que eu acabei de falar, É um verso que exemplifica o que achamos como hoje. Como pode o segundo maior aí, na hierarquia de todos os céus, Jesus sendo menor somente do que Deus, sendo filho de Deus, maior que os anjos, morrendo pelos nossos pecados? É uma cena que não dá para explicar, assim, explicando de uma cena comum, e sim uma cena extra comum, desse amor tão grande, Segunda pergunta: como você poderia compartilhar a mensagem da ressurreição com alguém esta semana? Falando, pregando, mandando um recado, usando as redes sociais para falar do amor de Jesus. Jesus nos amou tanto que ressuscitou no terceiro dia para que nós tenhamos chance de salvação. Só basta no nosso bem-querer. Terceira pergunta: como a ressurreição é importante ainda hoje? Será que a ressurreição é só uma perda de tempo? Recapturarmos uma coisa que não aconteceu conosco? Não. A ressurreição de Jesus é para nos deixar exemplo. Se ele ressuscitou, o que somos nós para não ressuscitar? Sendo que Jesus viveu no mundo pecador, assim como nós hoje, e que ressuscitou não por seu poder, mas com a grande poder magistrador de Deus. Nós deixarmos exemplo e também esperança.
e que venhamos ter essa oportunidade de testemunhar para alguém sobre a ressurreição de Jesus. E que não venhamos passar despercebido, assim como os discípulos de Emaús passaram por algum momento. E sim venhamos perceber e pregar para mais pessoas sobre a ressurreição de Jesus. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, muito obrigado por o Senhor ter feito esse milagre. Tanto do sacrifício da morte, mas também sobre a ressurreição, para trazermos esperança ao mundo pecador. Agradecemos, Jesus. Amém.